Bem, eu tenho olhado aqui as respostas de vocês na atividade que foi mandada essa semana, já está lá no portal que vocês estão retornando, e alguns alunos me passaram algumas dúvidas sobre a pergunta. Pessoal, esse exercício feito aqui, essa situação fática que está no exercício, quando nós classificamos a posse em determinado momento ali, foi justamente o exemplo que eu dei em sala, o contrato de comodato. Creio que até nos slides, numa das classificações, dos critérios de classificação, tem esse exemplo do contrato de comodato. Só que vocês têm que perceber que essa situação, ela tem duas fases bem distintas. E em cada uma das fases há um tipo de posse sendo exercida pelo João Paulo, né? João Paulo, então, é a pessoa que está no imóvel cedido em comodato pelo Pedro. Então, Pedro cedeu um imóvel em comodato para João Paulo. Esse contrato de comodato ele tinha um prazo determinado. Antes do prazo, findar, o Pedro notificou e disse que não tinha mais interesse e solicitou a devolução do imóvel. Então, João Paulo, você está no imóvel, tchau, pode ir embora, eu quero de volta. Tá? Então, vocês têm que lembrar o que é o contrato de comodato, como ele funciona. Se ele é um contrato a título gratuito, a título oneroso, tem lá suas características próprias, ok? Então você vai ter que se reportar aos contratos e ver o que ele gera de efeitos. A partir do momento em que o João Paulo não saiu do imóvel, ele permaneceu no imóvel, toda a sistemática de posse dele se modifica. Porque até o fim do contrato, ele tinha uma posse contratual. A partir do momento em que o contrato encerrou e ele foi devidamente notificado a devolver o imóvel e não o fez, há um outro tipo de posse aí. E esse outro tipo de posse tem outra situação e outros efeitos e outra classificação. Então, eu estou vendo que vocês estão indo muito pelo contrato e estão esquecendo do fim do contrato. Outra situação também, as benfeitorias que ele fez, vejam a data que ele realizou as benfeitorias. Além das benfeitorias que ele realizou, ainda havia uma outra parte do imóvel que estava alocada e ele estava recebendo esses frutos. Ou seja, na vigência do contrato, o Pedro não se importou que ele recebesse o aluguel, que ele ficasse com os frutos. Agora não tem mais contrato, gente. Então prestem atenção no tipo de resposta que vocês estão dando, ok? Fica a dica e a explicação da situação fática. Ela está bem clara no texto aqui. Pedir para outras pessoas que nem são da área do direito lerem o texto, compreenderam o texto muito claramente e assim, acredito que vocês ou leram muito rapidamente, ou não estão prestando atenção, ou estão respondendo assim de uma maneira sem a devida leitura, até mesmo dos artigos do Código Civil. Ok? Então prestem atenção, vão lá no código, vejam a parte do comodato, vão na posse, classifiquem a posse. Nós classificamos em 4 critérios a posse. Então leiam lá quais são os critérios e coloquem a posse contratual e a posse pós-contrato. Você não pode classificar ela como, por exemplo, é uma posse justa. Sei lá, se é justa o tempo todo. Ok, pessoal? Deem uma olhadinha lá e depois vocês, se precisarem alterar, alterem as respostas, que ainda dá tempo. Ok? Um beijo no coração, fiquem com Deus.